Olá, esta é a nossa terceira videoaula sobre metaética contemporânea. Hoje trataremos de um tópico especial, né, da questão da relação entre fatos e valores no pragmatismo, que é uma questão que vem já aparecendo nas nossas lições introdutórias à ética e que hoje vai receber aqui um certo tratamento a partir, então, de filósofos que desenvolvem atualmente o pragmatismo, né? Então, para começar, é importante lembrar que nas duas videoaulas anteriores, né, deve ter ficado ao menos explícito, de alguma maneira, que na crítica que Moore faz a certos sistemas éticos, no modo como Wittgenstein diferencia dizer e mostrar, e principalmente a partir do positivismo lógico do Círculo de Viena, né, se pressupõe uma dicotomia, quer dizer, uma separação radical entre, por um lado, fatos, né, explicáveis pelas ciências naturais e valores, né? E, claro, há uma divergência aí na compreensão da natureza desses valores, mas esse ponto de diferenciação radical entre fatos e valores é muito claro. Então, por exemplo, né, feita a distinção entre fatos e valores, Moore, por exemplo, acha que conceitos éticos como bom, correto, se referem a uma propriedade simples, não analisável, indefinível em termos naturais, que seria somente apreensível, né, por uma espécie de intuição, que se refere a uma propriedade moral, a bondade, no sentido de um valor intrínseco das coisas, né? Então ele defende com isso uma metaética cognitivista e realista forte. Bom, por outro lado, a gente viu que, apesar das diferenças, o Tratatus de Wittgenstein, o positivismo lógico e o emotivismo, né, há uma compreensão diferente da natureza dos valores que encaminha, digamos, para uma metaética não cognitivista e, portanto, também antirrealista, né? Essa distinção, na verdade, ela vem vindo desde a modernidade. Então, lembrem aqui a lei de Hume, por exemplo, né, que nós não podemos inferir uma proposição contendo um dever ser de outra proposição contendo uma descrição de como as coisas são, tá? Ou da psicologia baseada na diferenciação entre crença e desejo, né? Elas têm direções de adequação diferentes, né? Essa dicotomia, então, ela está presente depois em Kant, claramente, no uso teorético da razão pura, né? Que descreve o mundo fenomênico, e o uso prático dessa mesma razão pura que trata e pressupõe a liberdade, né? Que é uma propriedade das coisas em si, né, do mundo numérico. Então, essa dicotomia ela vem vindo desde a modernidade e ela se radicaliza, por exemplo, né, no positivismo lógico, com uma consequência importante, que é a ideia de que somente a ciência é uma visão e uma descrição adequada do mundo, uma compreensão adequada do mundo, e ela seria supostamente neutra, imparcial em relação a valores, né? Agora, essa dicotomia ela tem sido questionada e cabe aqui nós perguntarmos, né, se ela se sustenta filosoficamente. Bem, uma resposta negativa é dada a partir do pragmatismo, né? Então, eu vou apresentar brevemente o que é o pragmatismo, algumas variações clássicas e alguns autores contemporâneos, e aí eu vou apresentar também como o Putnam, né, que tem esse livro Ethics Without Ontology, vê a relação entre fatos e valores, superando esse gap, né, essa dicotomia fundamental. Bem, então, para começar, é importante salientar simplesmente, né, que o pragmatismo é uma filosofia americana, surgiu na virada do século XIX para o século XX, um clube de Boston, né, o Clube de Metafísica de Boston, onde participavam
Peirce, James, tá? E outros, e se desenvolveu a partir, então, durante o século XX, né, com os trabalhos de John Dewey e outros. Tá? Bom, hoje nós temos um movimento de volta, de retomada do pragmatismo, conhecido como neopragmatismo, né, incluindo os trabalhos aí de Hilary Putnam, então, que eu vou citar, e também de Richard Rorty. Então, embora existam diferenças significativas na ética desses dois pensadores, né, o modo como eles compreendem os valores, ambos são neopragmatistas. Bem, agora, fundamentalmente, o que é, em poucas palavras, né, e como surge, então, o pragmatismo? O pragmatismo surgiu, né, de certas investigações científicas, linguísticas do Peirce, né, sob o nome de semiótica, e no entendimento dele havia 3 dimensões importantes a serem consideradas quando nós analisamos a nossa linguagem, né? Uma dimensão é a dimensão sintática, que diz respeito a uma relação formal entre os signos, né? Por exemplo, uma relação lógica ou, estrito sensu, gramatical, né? Da língua portuguesa. Um outro domínio diz respeito ao modo como esses signos se relacionam com o mundo, com as coisas, com os objetos. Então, importa a semântica, por exemplo, a referencialidade dos nomes, né, aos objetos. E uma outra dimensão importante é a pragmática, que diz respeito ao modo como nós usamos os signos, como nós utilizamos os signos. Né? Então, eu bem posso usar certas palavras para descrever o mundo, mas eu posso também tentar usar essas mesmas palavras para persuadir alguém, né, de alguma coisa, fazendo, por exemplo, com que essa pessoa mude a visão que ela tem, né, daquela coisa. Bem, esse estudo, digamos, dos efeitos retóricos, né, por exemplo, das palavras, que nós podemos, né, utilizá-las dessa maneira, é exatamente uma ilustração da pragmática. Né? Aliás, aqui só para, enfim, também aprofundar e complementar a videoaula de ontem, né, anterior, sobre as investigações filosóficas, o Wittgenstein é famoso por ter estabelecido essa espécie de lema geral do pragmatismo. Né? Ele diz que o significado de uma palavra, significado de um termo é o seu uso na nossa linguagem. Né? Isso está no parágrafo 34 das investigações. Aqui 2 observações. Primeira, apesar, né, dessa associação com o pragmatismo, o Wittgenstein está mais preocupado com as regras de uso das palavras do que com os usos efetivos. E ele faz uma ressalva em relação a isso. Ele diz que esse é o caso para a maior parte, né, dos significados da nossa palavra significado. Em segundo lugar, é importante salientar que o próprio Wittgenstein se pergunta se ele foi um pragmatista ou se ele está querendo fazer algo próximo ao pragmatismo, e ele acaba recusando, dizendo que não, porque, enfim, ele tem uma discordância em relação à teoria da verdade puramente pragmática, né? Que eu já vou comentar. Bem, mas nós vimos, e eu acho que isso sim serve como um bom exemplo, né, de uma investigação pragmática da linguagem moral, nós vimos que o Wittgenstein diferencia entre usos relativos e absolutos de categorias éticas fundamentais, como bom, correto. Né? E lembrem aqui, então, daquele exemplo do jogador de tênis, né, que se nós dizemos que ele joga mal, ele pode retrucar e dizer que não se interessa em ser, sei lá, um bom jogador de tênis, ele está praticando exercício físico. Agora, se nós dizemos que ele inventou, né, nós descobrimos que ele inventou uma calúnia sobre uma outra pessoa, sobre um outro jogador ou jogadora, nós podemos dizer, você deve se comportar melhor, e esse deve revela aí um certo uso absoluto dos termos morais. Né?
Bem, esse modo de analisar, ele foi desenvolvido por autores atuais, por exemplo, Ernest Tugendhat, que apesar de elaborar uma semântica formal, ele faz, na verdade, uma análise pragmática dos termos morais, né? E claro, aqui talvez vocês já tenham ouvido falar de Jürgen Habermas, da ética discursiva, que nós vamos apresentar mais adiante, que cria um embasamento, digamos, né, a partir da pragmática universal, que procura elucidar os diferentes atos de fala, incluindo aí, então, esses atos de fala comunicativos, que é do domínio da ética. Então, isso é só para mostrar como surgiu e se desenvolveu ao longo do século XX o pragmatismo, né? E agora eu gostaria simplesmente de salientar um pouco mais essas variações do pragmatismo clássico, né? Quer dizer, os três grandes pensadores, aí, criadores do pragmatismo, eles tinham umas pequenas divergências entre eles, mas fundamentalmente eles vão na direção de superação da dicotomia mesma entre uma filosofia teórica e uma filosofia prática, entre o saber e o fazer, e é isso que permite, então, né, repensar a divisão radical entre fatos e valores. Tá? Então, para começar com Peirce, né, ele estava procurando superar a concepção tradicional de verdade como correspondência e criar aí uma nova metodologia científica, né? Então, eu salientei aí, eu retirei uma consideração que mostra o início, né, do que é o pragmatismo, do primeiro parágrafo do livro Issues of Pragmaticism, né? O Peirce escreveu o seguinte, né, considera os efeitos que podem concebivelmente ter desdobramentos práticos do objeto em questão. Então, a nossa concepção desses efeitos é o todo da nossa concepção de objeto. Então, essa nova metodologia, digamos, né, o que ela leva, no final das contas, para o Peirce, é o seguinte: se a gente quiser compreender um objeto, a gente precisa estudar os efeitos que tem as nossas concepções em relação a esses objetos, em relação aos fatos, né? Então, ele abandona essa investigação, digamos, propriamente do em si mesmo das coisas e passa a tratar do tipo de efeitos que as nossas concepções a respeito do mundo têm. Então, só para ilustrar e para que não fique assim muito abstrato, né? Não importa tanto para o Peirce, digamos, se a lei da gravitação universal descreve o em si mesmo das coisas, os fatos do mundo, né? Interessa que, a partir da mecânica clássica, do Newton, etc., tendo elaborado essa lei, né, da gravitação, com ela nós conseguimos fazer algumas coisas. Então, por exemplo, não apenas explicar, né, certos fenômenos aqui no nosso planeta, né, por que a maçã cai, por que a caneta, né, cai no chão e coisas do gênero, mas como nós conseguimos, por exemplo, colocar satélites em órbita do nosso planeta, né? Então, a suposta verdade, né, no pragmatismo do Peirce é muito mais uma questão de conseguir fazer com sucesso certas coisas, né, obter efeitos, né, vantajosos, do que propriamente uma correspondência entre os nossos signos, as teorias científicas e o mundo lá fora, né? Mais ou menos nessa direção, mas até aprofundando um pouco essa compreensão, né, William James escreveu o seguinte: somente quando o nosso pensamento sobre um objeto atingir o seu repouso numa crença, pode a nossa ação sobre ele começar firme e seguramente. Crenças, brevemente falando, são regras de ação. E a totalidade da função do pensamento não é senão dar um passo na produção de hábitos. Então percebam aí que, contrariamente à visão tradicional na filosofia, né, num certo sentido que remonta até aos antigos, né,
a distinção entre filosofia teórica e prática, ela aqui encontra um ponto comum, que é a compreensão de que mesmo crenças que em geral estão relacionadas à parte teórica, né, da filosofia, elas no final das contas são regras de ação. Né? Então, por isso, ao contrário do pragmaticismo, digamos, há aí um pragmatismo, né, poderíamos diferenciar assim, que radicaliza e encontra um ponto de união entre esses âmbitos tradicionais da filosofia. Né? Isso também fica claro na versão instrumentalista do pragmatismo de Dewey. Né? Então, até aqui a gente viu que o pragmatismo procura superar a dicotomia entre filosofia teórica e prática, entre saber e fazer, entre conhecimento e ação. E em Dewey isso também é claro. Né? Quer dizer, ele escreveu o seguinte: em reação a uma longa depreciação da prática em benefício do conhecimento contemplativo, quer dizer, isso é verdadeiro, né, em relação à filosofia ocidental, essa prioridade, digamos, do pensamento contemplativo, especulativo, né, há a tentação de simplesmente de revirar as coisas de cima para baixo, quer dizer, atribuir agora a parte prática à prioridade, né, a prioridade da ação em relação ao conhecimento. Agora, o Dewey diz que isso é equivocado. Né? Não é que esses pragmatistas que eu acabei de mencionar tivessem feito isso nesses termos, né? Mas o pragmatismo não pode ser mal entendido como se ele fizesse simplesmente uma reviravolta. Né? Substituir-se a prioridade do fazer pela prioridade do saber pela prioridade do fazer. Né? Por quê? Porque a essência do instrumentalismo pragmático é conceber ambos, conhecimento e prática, como meios para produzir bens, né? Excelências de todos os tipos, seguros na experiência. Quer dizer, isso é importante, né? Quer dizer, aí um ponto de contato, quer dizer, ambos são vistos de uma certa maneira. Né? Então não haveria uma dicotomia entre teoria e prática. Né? Não é bem verdade que na prática a teoria é outra, porque com uma boa teoria a prática também é outra. Então essas duas coisas precisam caminhar juntos segundo os pragmatistas. Né? Bem, agora vamos, tendo feito essa pequena e breve apresentação, né, ao menos das variações clássicas, vamos trabalhar com os neopragmáticos. Né? E vamos ver, né, como Hilary Putnam, em especial, procura superar essa dicotomia, então, entre fatos e valores. Bem, em boa parte dos trabalhos dele, desde os seus primeiros livros, seus primeiros artigos, né, da década de 70, o Putnam tem insistido que o credo positivista, que faz a dicotomia entre fatos e valores, seja o positivismo comtiano, seja o do Círculo de Viena, né, é simplesmente falso. Né? E ele apresenta vários argumentos para mostrar isso. Eu vou me limitar a reconstituir aqui 2 ou 3, exatamente para mostrar que tem uma espécie de imbricação mútua entre fatos e valores, né, segundo o Putnam. Quer dizer, tem uma série de interconexões entre esses dois domínios, essas duas esferas. Né? E um dos argumentos que ele utiliza, na verdade ele não cria, né, ele tira de outros filósofos analíticos, Bernard Williams, e também da escritora e filósofa Iris Murdoch, né, que utiliza essa distinção entre o que a gente pode considerar um conjunto de conceitos éticos que são densos. Né? Então, por exemplo, se nós usamos coragem, a palavra coragem, ou crueldade, etc., segundo esses autores, essas palavras éticas, elas possuem também um alto conteúdo descritivo. Então, a gente, quando descreve, por exemplo, um ato corajoso de alguém, a gente tem, claro, aí uma certa, muitas vezes, normatividade, uma recomendação de que esses atos devam ser praticados e os contrários evitados, né, de covardia, mas tem também certos elementos descritivos que vêm pelo modo como uma sociedade, por exemplo, descreve atos de bravura e os diferencia, né, de outros tipos de ato.
Então, por um lado, o que se chama aí de conceitos éticos thick, né, que poderíamos traduzir por denso, sei lá, não sei se é a melhor tradução, mas é só para entender, eles são densos porque eles contêm tanto elementos descritivos quanto normativos. Né? Isso é uma forma de ver, então, como essa dicotomia, né, entre, por um lado, descrição, explicação de ciências naturais e a normatividade, a prescritividade, né, da ética, do direito, etc., pode ser questionada. Né? Já conceitos thin, né, tênues, seriam esses conceitos mais abstratos, são os objetos mesmo da ética, o bom, o correto, etc., que diluem um pouco o elemento descritivo, né, que parecem ter mais simplesmente elementos normativos, mas que também não é exatamente o caso. Né? Então, para o Putnam, essa é uma forma da gente ver, né, quando a gente analisa conceitos éticos, conceitos morais densos, né, de ver que há uma imbricação, né, uma mútua entre elementos descritivos e normativos. Bom, é a partir desse ponto, né, e de outros, né, como, por exemplo, também a descoberta do Saul Cripp, que na verdade foi dele, né, da existência de verdades necessárias contingentes, né, e que de alguma forma pôs em xeque toda a filosofia kantiana, né, que acredita que tanto juízos analíticos quanto juízos sintéticos a priori são necessários e não podem ser contingentes, sejam eles então analíticos, sejam a priorísticos, porque são sintéticos, na verdade eles são independentes das descobertas científicas, né? Descritivas, observacionais e tudo mais. Né? Bom, o que o Cripp sustenta é que é uma confusão aí entre um aspecto, digamos, epistêmico e metafísico do nosso conhecimento, e que, na verdade, é, assim, verdades necessárias contingentes. Então, por exemplo, né, desde muito tempo na história da humanidade se usa a palavra água, né, e com uma certa significação. Mas é só a partir do desenvolvimento da química moderna que se sabe que a estrutura da água é H2O. Né? Então, essa composição química da água, ela foi descoberta empiricamente. Hoje, quando nós usamos a palavra água, ao menos para um dos significados dessa palavra, né, a gente diz que, se a gente diz água é H2O, isso é uma verdade necessária que dependeu de uma descoberta contingente. Então isso põe problemas, eu não vou dizer que isso refuta, né, a existência de juízos sintéticos a priori, né, porque a própria discussão sobre verdades necessárias contingentes, né, está aberta, né? Agora, é a partir dela, se ela se sustenta, que a gente pode mostrar que, embora no espírito Moore pudesse estar certo contra um certo tipo de naturalismo, né, fisicalista, ele não usou bons argumentos para sustentar, segundo o Putnam. Né? Então, isso novamente leva a um questionamento da pressuposição dicotômica do Moore. Né? Assim como, vamos lá, né, vamos lembrar, o argumento da questão aberta só funciona se a gente pressupõe analiticidade, né, a sinonímia entre o definens e o definiendo. Tá? O que também é uma tese filosófica que a gente continua debatendo, etc. Né? Por quê? Porque, inclusive, há reformulações do argumento da questão aberta que se utilizam da semântica do Putnam, né? Principalmente do argumento da Terra Gêmea, que eu não vou apresentar aqui, mas que trouxe um pouco de luz e procurou reformular aí a visão que o Moore tinha da ética, com a qual o Putnam, no final das contas, concorda, né, que a ética é um domínio autônomo de investigação em relação às ciências empíricas. Né? Só que, como diz aí o Putnam, né, eu vou ler, o Moore estava certo, mesmo que usasse argumentos errados, inaceitáveis. Né? Por exemplo, ele acha que não há nada de falacioso na falácia naturalista, né?
Mas o Moore estaria certo ao sustentar que bom, correto, e aqui a gente pode acrescentar outras categorias filosóficas, né, mais epistêmicas, como crença justificada, verdadeiro, ou semânticas, como refere-se, né? Então ele estava certo em sustentar que eles não são idênticos com as propriedades e as relações fisicalistas, né? Por exemplo, assumidas explicitamente pelo círculo divino, né? Agora, o que isso mostra não é que bondade, correção, né, que são categorias morais, ou justificação epistêmica, referência, verdade não existem, mas que o naturalismo monista, nos termos de um fisicalismo, é uma filosofia inadequada. Então agora eu gostaria de esclarecer melhor esse ponto, né? Quer dizer, como é que Putnam consegue mostrar, né, com esses desenvolvimentos de novos instrumentos analíticos na filosofia contemporânea, que a gente pode pensar murianamente, né, apesar de alguns argumentos do Moore. E aqui, claro, tem, vou ser um pouco mais breve, né, mas tem a elaboração do que é propriamente a principal contribuição desse livro, Ethics Without Ontology, né? Fica, então, como recomendação de leitura, que é a defesa de que há uma certa objetividade na ética, assim como há objetividade na matemática, em outros domínios, sem que a gente precise postular um substratum ontológico, né, estranho, como faz o próprio Moore, né, quando ele diz que, por exemplo, bom se refere à bondade como propriedade simples, não analisável em termos naturais e metafísicos. Com isso ele pensa que ela é uma propriedade sui generis, natural, existente, né? Inclusive eu apresentei uma análise que, enfim, desse uso particular de bom, né, como se referindo a valores intrínsecos, que são valores objetivos que existem, né? Como nós veremos, o Moore considerava a apreciação estética, a amizade, né, esse tipo de valor objetivo, né? A partir disso ele constrói o seu utilitarismo ideal. E lembremos aqui, talvez, né, a teoria metafísica mais forte nesse sentido, que é a platônica, né, que postula a existência de eide, né, por trás de cada uma dos usos que a gente faz dos diferentes termos, sejam éticos, sejam matemáticos. Bem, então o que o Putnam faz, no final das contas, é retirar essa exigência ontológica, né, dos usos das palavras para que elas tenham significado. E nesse sentido ele se aproxima muito do segundo Wittgenstein, ele utiliza a noção de jogos de linguagem que nós apresentamos para mostrar exatamente isso, né? Que não é acidental o fato de que na linguagem cotidiana nós temos diferentes tipos de discursos, né? Diferentes jogos de linguagem. Então nós temos jogos de linguagem, por exemplo, descritivos, né? Mas nós temos jogos de linguagem morais, né? Eu exemplifiquei na videoaula anterior jogos de linguagem imperativos, valorativos, etc., né? Cada um deles tem, isso é uma tese wittgensteiniana aceita por Putnam, né? Cada um deles tem os seus próprios padrões de sentido, né? Então, o que há de errado no fisicalismo é achar que uma espécie de superjogo da linguagem seria suficiente para descrever a realidade como um todo, né? Que foi um dos erros do Tratados, quer dizer, pressupor que somente build, né, que só proposições figurativas descrevessem o mundo, né? Bom, então, aqui, para exemplificar um pouco, né, a diferença do Wittgenstein com o pragmatismo, o Wittgenstein acha que jogos de linguagem morais, por exemplo, avaliativos, eles podem ser verdadeiros, ou os juízos que contêm os termos, né, no sentido até de uma correspondência com fatos do mundo. Quer dizer, se eu avalio o caráter de uma pessoa, né, e digo que ela não é uma pessoa cooperativa e tudo mais,
isso se faz, esse jogo de linguagem, digamos, né, de avaliação, ele se faz a partir de certos padrões objetivos que a gente pode estabelecer se correspondem ou não, né, ao que a pessoa é. Agora, no caso de jogos de linguagem normativos, a gente pode usar a palavra verdadeiro num outro sentido. Então, por exemplo, coerencial, né? Se nós temos um conjunto, né, uma teia, né, de normas, incluindo princípios como guias mais gerais de ação e regras mais particulares, e há uma coerência entre uns e outros, né, eles se dão um apoio mútuo, ou as regras que são normas mais particularizadas, né, elas são justificadas por princípios que são normas mais gerais, que são universais, né? Se há coerência, isso é suficiente para que esse jogo de linguagem normativo tenha sentido, né? Bem, isso é só para ilustrar um certo debate que vem acontecendo ao longo do século XX, que é vivo hoje, né? E que representa, digamos, uma contribuição importante do pragmatismo clássico e do pragmatismo pluralista, hein? Pluralista nesse sentido de uma pluralidade de jogos de linguagem, né? Bom, aqui para encerrar, então, eu só gostaria de fazer mais duas observações. Em geral, o pragmatismo é associado a uma filosofia tipicamente americana, e muitos se questionam também se ele não representa, né, valores tipicamente americanos, que, como nós vimos, né, numa caracterização breve da ética americana, né, a partir de Locke, valoriza a liberdade, a igualdade, os direitos civis ou os direitos humanos, a democracia representativa, né, mas que contém também um certo rigorismo moral, defende um individualismo, né, moral e tudo mais. E muitos pensam que o pragmatismo é uma espécie de utilitarismo né, americano, quer dizer, com esses valores em especial, né? Um autor que é pragmatista e que de fato pensa assim, né, é Richard Rorty, né? Ele é famoso por ter dito I'm just an American. Aliás, tem um errinho aí, correção automática. I'm just an American. Quer dizer, defendem, é uma defesa pragmatista, né, desses valores que eu acabei de mencionar. Agora, isso não é bem assim, né? A gente vai voltar a discutir algumas questões normativas logo mais, éticas normativas contemporâneas. E só para ilustrar, né, tem aqui o exemplo já mencionado, antecipado, de Tugendhat, que faz sim uma análise dos usos dos termos morais e chega à conclusão, que é uma conclusão bastante Wittgensteiniana também, se quiserem, que é um uso gramaticalmente absoluto das palavras, tá? Bom, correto, etc. Então, sempre que eu digo, por exemplo, né, que fulano é uma boa pessoa, e eu não qualifico como sendo, por exemplo, um bom professor, um bom estudante, né, um bom pai, né, um bom profissional, mas enquanto pessoa, e eu reconheço, né, no outro aí um conjunto de deveres e de direitos que a pessoa, enfim, cumpre, então, né, as suas obrigações, respeita os direitos alheios, então eu faço uma avaliação dessa pessoa com a pessoa, isso seria um juízo gramaticalmente absoluto, né, um juízo moral gramaticalmente absoluto, diferentemente de dizer, por exemplo, que ele é um bom jogador de tênis, né? Como a gente já viu, então vamos manter aí o mesmo exemplo para fins de simplificação, né? Quer dizer, o que no final das contas Tugendhat faz, inspirado, né, nas contribuições da filosofia da linguagem do Wittgenstein, desenvolveu uma ética do respeito universal, que não é uma ética utilitarista, né? Ela é uma ética deôntica baseada em direitos, né, como veremos. Então, isso é só para, de fato, finalizar, deixando aqui um gancho, né, um link para a gente retomar mais adiante quando tratarmos
de ética normativa e essa discussão sobre formas atuais de utilitarismo, consequencialismo ou de éticas deontológicas. Bem, eu fico por aqui nessa videoaula, convido a todas e a todos para assistirem à próxima, quando eu apresentarei algumas reflexões sobre a natureza dos valores, então também complementando a videoaula de hoje, a partir da fenomenologia, né, que se tem contribuições, ela tem contribuições importantes exatamente nesse campo, no campo da metaética contemporânea. Até lá. Obrigado por